paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Para a harmonização do ambiente, nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, item número 11, Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, João 12, 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e igualmente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se acha feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. A lição fala que nós sempre solicitamos conforto, nas nossas dificuldades, mas que o conforto, ele não vem de graça, ele tem que ser merecido, não é só pedir, então a gente tem que fazer a parte da gente. E muitos pedem amparo, muitos, mas poucos se dispõem a fazer a sua parte, a dar a sua parte no trabalho do Evangelho do Cristo, na divulgação, seja qualquer trabalho de elevação moral, que nos eleve ao Criador. E muitos também, às vezes fala que não recebe, mas aqui fala, chega ao cúmulo de abandonar seu sabor da ventania impetuosa. Aí esquece, vai levar a vida, pensa só aqui, esquece, e depois quando dói, aí ele vem buscar ajuda, e muitas vezes não quer dar a sua parte. Todos nós temos que contribuir com a nossa parte. Porque o conforto espiritual não é como o pão do mundo, mas ele é como o sol para todos. É o mesmo para todos, mas que ele penetra só nos lugares onde se acha feito um reduto fechado para as sombras. Então nós temos que estar assim, abertos para receber esse pão espiritual. Muita paz. Assim, já harmonizados, vamos fazer a prece de abertura do estudo de hoje. Pai amantíssimo e bom, Cristo, nosso irmão maior, amigos espirituais, nós nos agradecemos esse momento de estarmos reunidos para dar início ao estudo do Evangelho. Rogamos-te, Pai, o amparo que necessitamos para que possamos atender às nossas necessidades na nossa vida,
daquilo que precisamos para chegar a Ti. Pedimos a vossa permissão para dar por início o Evangelho, graças a Deus. Hoje o tema ninguém regenera o que não conhece, o que não reconhece. E quem vai fazer a palestra para nós é o nosso irmão Wilson, do Caminho da Verdade e da Luz Universal, como ele falou, né? Ele está nos dois, está mais na Luz Universal do que no Caminho. Então é isso. Muito bem-vindo. É uma honra estar aqui. Obrigado, Márcia, pelos organizadores, pela oportunidade, né, da gente estar aqui. Eu lembro que há 6 anos atrás eu estava começando na doutrina espírita, né? E agora alguém descobriu que eu sou professor e parece que a gente tem dom de falar em público, né? Mas falar de Jesus não é fácil, né? Então a gente tem que buscar conteúdo para poder trazer informação para os irmãos, tá? Eu agradeço a oportunidade, porque isso aqui é mais para mim do que para vocês, tá bom, gente? Ó, esse tema, como foi falado aqui, é um tema livre. É um tema livre, então a gente tem que fazer uma pesquisa ampla, né? Não é apresentar um capítulo do Evangelho, a gente está tudo ali, a gente apresenta o capítulo do Evangelho. Aqui não, aqui é um tema livre. Por ser um tema livre, você tem que buscar informações em várias literaturas, né? Então, ó, ninguém regenera o que não reconhece. Então, quando eu falar aqui em regeneração, nós vamos falar em transformação moral e espiritual, vamos falar em reforma íntima, então são sinônimos, tá? O que não reconhece, quando a gente fala reconhecer, o que é? Na verdade é o que não vê, o que não enxerga, o que não assume, o que não admite e principalmente o que não acredita, tá? Então ninguém regenera o que não reconhece. Então esse é o tema de hoje. E como a gente sabe, na doutrina espírita tem gente que já está lá na frente e tem uns que estão começando agora, né? Então a gente precisa, antes de começar o tema, entender o verdadeiro sentido da vida, né? Que Deus teve 3 revelações, né? De Moisés, Jesus e do Espiritismo. Então Jesus, quando veio aqui, há 1850 anos antes de Jesus, veio Moisés, com os 10 mandamentos. Depois de 1250 anos, Jesus veio, pegou esses 10 mandamentos e aglutinou ali na lei do amor, que é o amor ao próximo e a Deus, né? E 1850 anos depois, então veio o Espiritismo, como o Consolador prometido, como foi falado aqui na harmonização, tá? Então, o Espiritismo, ele veio então como Consolador, e veio a serviço de quem? De Jesus Cristo, porque a nossa base é a fé raciocinada e o Evangelho de Jesus. E no nosso caso, a luz da doutrina espírita, tá? Então, o Espiritismo, aqui quando você fala dessas 3 revelações, Jesus falou assim, ó, estamos no mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, né? E que quem vai para o mundo de regeneração é quem entendeu melhor a mensagem de Cristo, quem entendeu melhor. Então, nós tivemos aí o pessoal da época de Moisés, Jesus e agora do Espiritismo. Então, para esse mundo de provas de regeneração vai quem realmente entendeu melhor a mensagem de Jesus, tá? Quando a gente fala no Espiritismo, ele se estrutura na fé raciocinada, é porque o Espiritismo ele é uma ciência, é uma filosofia, o Espiritismo ele é uma religião, né? Uma ciência porque a gente precisa investigar, pesquisar, e quanto mais a gente investiga, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima da verdade, não é? E é uma filosofia porque nos ajuda a refletir, né? Tudo que a gente aprende, a gente passa a refletir, né? Gera reflexões para nós e para as pessoas, para pensar, né, no verdadeiro sentido da vida, tá? E é uma religião porque nós trabalhamos o amor ao próximo, né? Fazemos a fraternidade, praticamos a solidariedade e a caridade, tá? Bom, a doutrina ela tem como princípio a existência de Deus, nós sabemos, né? A imortalidade da alma, a pluralidade das existências e dos mundos e também a mediunidade. São os princípios básicos da doutrina. O propósito da nossa doutrina, então, é o que? A felicidade e a paz interior. E nós vamos conseguir isso através da nossa transformação, essa nossa transformação moral
e espiritual. E quando a gente fala em felicidade aqui, a gente tem que pensar nessa felicidade presente, agora que estamos encarnados, e também na felicidade futura, quando a gente voltar para o mundo espirituais. Então, nós temos que construir essa felicidade agora, que é a nossa jornada, e nos preparar também para a felicidade futura que nos espera. Então, portanto, meus irmãos, nós estamos realmente em processo de evolução, todos nós aqui estamos na mesma caminhada, e Jesus para a gente é o modelo. E ele fala, amai-vos e instruí-vos, né? São os 2 mandamentos. Quando se fala em instruí-vos, é isso, é o que nós estamos fazendo aqui. Buscar informação, procurar se aprofundar no Evangelho, entender o verdadeiro sentido da vida. E para a gente, o nosso Evangelho aqui nada mais é do que o manual da vida. Né? O manual da vida ele vai ajudar você a manusear a tua vida, né? A trabalhar a tua vida no sentido do verdadeiro sentido dela. Tá? Então, na evolução, gente, errar é um fenômeno natural do espírito ignorante. Então, todos nós, espírito ignorante, nós vamos errar. Então, nós vamos cair. Mas o nosso desafio é evoluir. Então, a gente precisa se levantar. Não pode cair ali e ficar. Né? Então, a gente fala aqui que todos nós caímos, mas nos levantar é o impositivo da evolução. Tá? Se nós queremos evoluir, então a gente não pode se entregar. Né? Portanto, gente, o Espiritismo é Jesus voltando para nos reabilitar. E como Jesus falou, né? Ele iria mandar o Consolador prometido, então quem vem? Os Espíritos amigos, né, sob o comando de Jesus, que vem nos ajudar nessa caminhada no nosso dia a dia. Tá? Muito bem, feita essa breve introdução, nós vamos falar agora dos segredos dessa transformação moral, espiritual, ou regeneração, ou reforma íntima. Então tem alguns segredos que a gente precisa entender para poder levar a nossa vida com tranquilidade, com paz, né? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas que nós estamos em busca dessa perfeição, à luz, aqui no nosso caso, da doutrina espírita. Lutando contra as nossas imperfeições e os nossos vícios. Só que a gente às vezes não consegue ver esses vícios, essas imperfeições. Às vezes alguém tem que vir falar para a gente, né, o nosso defeito, aquilo que a gente precisa melhorar. E às vezes quem vem fazer isso são as pessoas que nos amam, né, que vêm nos alertar para as nossas imperfeições. Então nós lutamos contra essas imperfeições em busca dessa nossa reforma íntima. Então a reforma íntima, gente, é fazer reparos em avião que já decolou. Olha essa metáfora que a gente encontrou para trazer para vocês, né? Então veja, você entrou no avião e aí já sentou lá tudinho, o avião levantou o voo. Quando está lá em cima, o piloto anuncia, né? Nós vamos precisar fazer um reparo no avião, em pleno voo, né? Imagine como ficaríamos nervosos, inquietos, né? De saber do negócio que está dando problema no avião. Aí o que passa pela cabeça, né? Então, a nossa evolução, a nossa reforma íntima, na verdade é isso. A nossa evolução é o avião que está em voo e nós vamos fazer o reparo do avião em voo. Então, nós vamos reparar, nós vamos nos transformar durante o nosso processo de evolução. A gente não precisa ficar perfeito para fazer reforma íntima, não, pelo contrário. Você tem que fazer a reforma íntima para se tornar perfeito. E isso demanda de algumas encarnações, né? Que mais que nós temos falar para vocês aqui? Então, ser imperfeitos... sim, tem outras metáforas que eu também achei legal, eu coloquei aqui, que é a gente entender que essa reforma íntima é como se a gente estivesse também reformando a nossa casa. Se morar dentro de uma casa em reforma, vocês já passaram por isso, sabe como é que é, né? É terrível. Então, se você não manter a paz, a serenidade, você briga com a esposa, briga com o filho, bate no cachorro, não é isso? Então, você se descontrola porque você vai ter que fazer essa reforma íntima morando dentro dessa casa. Então, se você não se manter tranquilo e tal, né, vai ser um caos. Da mesma forma, o eletricista ele tem que fazer um serviço numa indústria, ele não precisa parar a indústria para desligar a chave geral para poder fazer o serviço, né? Então, eles já aprenderam, né, tem a habilidade de poder fazer essa reforma, esse reparo, sem precisar desligar a chave geral, não é isso? Então é assim a nossa reforma íntima.
é durante a nossa evolução que a gente vai ter que fazer, tá bom? Ser imperfeito não é desculpa para abandonar o seu dever. Olha que interessante, muita gente fala, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Pau que nasce torto, morre torto. Nós da doutrina espírita nós não acreditamos no acaso, nem tampouco no destino. Nós temos livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas, não é? Então a gente que faz o nosso destino. Tá? Então ser imperfeito não é desculpa, você tem que, né, evoluir. Então é positivo isso aí. Então aprenda a fazer fazendo em busca da sua perfeição. E aqui te fala da lei do trabalho, que é uma lei natural, todos nós conhecemos, né? Que é a lei do trabalho, a lei do progresso. Na harmonização a gente viu aqui, né? Que a gente tem que fazer por merecer. Né? Se você está de braço cruzado, não espere que vai cair do céu, não. Então você tem que correr atrás, né? Então a gente vai aprender a fazer fazendo através dessa lei do trabalho. Todos nós, né, não sabemos alguma coisa, mas a gente vai e começa a aprender daqui a um tempo você está dominando. Né? Então é uma tendência de você aprender a fazer no percurso, aprender a fazer na jornada, aprender a fazer fazendo, errando, acertando, né? Você vai se aperfeiçoando. E aí a lei do trabalho evolui para a lei do progresso. Então assim a gente vai evoluir a nossa inteligência, a nossa moral e principalmente a nossa evolução espiritual. Tá bom, gente? Precisamos entender também que existe a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, o mundo espiritual, né? A passada e a futura, e a presente que nós estamos agora, nós estamos encarnados. Essa é a presente, ela é passageira. Então o espírito, ele usa o corpo como um instrumento, uma ferramenta para ele poder, encarnado, evoluir, né? Para a gente depois voltar. Então a gente às vezes pensa assim, não, eu tô encarnado, eu vou lá em cima e volto. É o contrário, né? Eu estou desencarnado, eu vou lá embaixo, evoluo e volto. É o contrário, né? Então a gente precisa entender que é assim que funciona. Então nós temos a nossa verdadeira vida, né? Que o espírito é imortal, e nós temos essa vida presente, onde o corpo morre, mas o espírito volta de novo para a sua verdadeira vida. Então, quer dizer, encarnados é onde nós temos a oportunidade de evoluir. A evolução ela é muito mais rápida enquanto nós estamos encarnados. Então Deus nos deu essa caridade, né? De nós podermos encarnar e a oportunidade da gente poder evoluir. Então a reencarnação, gente, é o processo divino que possibilita evolução, aperfeiçoamento do espírito. Então essa é a oportunidade que Deus nos deu. E muitos aproveitam e outros não, né? Então quando você está instruído, se conhece o verdadeiro sentido da vida, tudo é mais rápido, né? Mas quando você vive ao acaso, não tem projeto, não tem foco, não evolui, fica circulando, né? Não evolui, tá bom? Então Deus nos oferece essa oportunidade de reencarnar e nos melhorar a cada dia, a cada hora, a todo momento nós temos oportunidade de poder evoluir, tá? Então aqui, gente, olha, não importa a origem, o grau evolutivo ou o ponto de partida, mas o que é importante é chegar, né? Então muitos desencarnam, e quando desencarnam é naquele ponto que houve desencarne, ele vai com todos os vícios, com as virtudes, as coisas materiais ficam, né? Então essa bagagem espiritual que ele leva, daquele ponto ele leva o que ele conseguiu construir. Quando ele reencarnar, ele volta do mesmo jeito, para ter oportunidade de se melhorar, para recomeçar de onde terminou, tá? Então, gente, aqui ele informa para a gente que é importante que é a chegada. É igual uma maratona. Maratona, muitos vão participar, não com o intuito de ser o primeiro, às vezes, querem só participar da maratona, né? Eles querem sair, querem chegar. Se vão ser o último, não importa. O que importa é que chegou. Então é o nosso caso, a nossa vida aqui, durante a nossa evolução, tá? Jesus, gente, ele conta com assessores divinos. São espíritos puros e inteligentes para trazer para a Terra. Então Jesus poderia pegar esses espíritos e trazer para cá e colocar para dar essa palestra para vocês, né? A princípio, nossa, seria muito melhor a gente ouvir uma pessoa. Imagine Jesus falando para vocês aqui, que perfeito, né? Então, gente, essa diferença entre o perfeito e o imperfeito, essa distância é muito grande.
Então a gente talvez não fosse nos identificar com as pessoas perfeitas. Então é mais fácil vocês me ouvirem, que nós estamos na mesma caminhada, no mesmo nível, nós estamos em processo de evolução, vocês são imperfeitos, eu também sou. Então é mais fácil a gente crescer junto, né? Queria alguém perfeito. É que nem a gente fala aqui que é o marido, a mulher procura um marido e quer aquele marido perfeito. Gente, se você achar alguém perfeito, não mexe com ele não, deixa ele lá, ele está feliz da vida. O imperfeito vai viver com ele, vai estragar a vida dele, né? Então deixa ele lá. Então as pessoas às vezes querem a pessoa perfeita para viver e depois tem os problemas de convivência no dia a dia, né? Que nós vamos falar um pouco mais para frente. É igual eu aqui como palestrante, a mesma coisa, né? A gente tem a oportunidade de falar, mas o primeiro ouvinte aqui sou eu, né? Eu falo, mas eu que escuto também, ainda mais agora que tem gravação, né? Eu vou poder levar para casa e meu Deus, o que eu falei? E às vezes a gente fala coisas que a intuição, são as inspirações que vêm, que eu nem acredito naquilo que eu mesmo falei, tá bom, gente? Então aqui, gente, portanto, ó, não aguarde perfeição, realize a reforma íntima em todas as circunstâncias, num clima de paz e serenidade. Lembrem da reforma da casa, lembrem do avião, né? Vocês lembram daquela história lá do Chico, que estava no avião, que o avião estava dando problema, viu o desespero deles? Você não acredita em Deus? Então, fica calmo, né? A vida, você não vai morrer, não é isso? Bom, então aqui, olha, você viverá a encarnação inteira na reforma íntima. Nós temos que estar cientes disso. Eu tenho uma encarnação, eu tenho 100 anos. Eu preciso estar me reformando a cada dia. Tá? E quantas reencarnações forem necessárias, você vai estar em constante reforma íntima. Tá? E se você não fizer essa reforma íntima, o que vai acontecer? Você vai viver sempre infeliz, inquieto, impaciente. Então a gente consegue sentir isso, né, gente? A gente consegue sentir isso. Bom, então a evolução espiritual então, é aproveitar a jornada, se aperfeiçoando e fugindo das imperfeições. Olha que legal, tá? Aqui tem uma história do Bezerra de Menezes, conversando com um espírita no Rio de Janeiro, e o espírita falava: doutor Bezerra, tá difícil para mim levar essa vida como espírita, depois de tudo que eu aprendi, depois de tudo que eu já participei, mas eu continuo egoísta, eu continuo vaidoso, eu continuo ainda orgulhoso, eu ainda tenho ciúme da minha esposa, né? Então ele começou a falar um monte de imperfeições. Aí o doutor Bezerra virou para ele e falou, disse: eu também sinto tudo isso. Aí ele ficou surpreso de saber que o doutor Bezerra sentia tudo isso. Sinto tudo isso. Como pode, né? Disse: olha, só que antes eu corria atrás disso, agora eu fujo disso, entendeu? Então essa é a diferença. Então a gente precisa reconhecer as nossas imperfeições e fugir dela. Então, todo dia nós precisamos identificar essas imperfeições e fugir dela, tá bom, gente? Ó, para cada imperfeição há um gênero de sofrimento. Então a gente sabe, né? O que a gente faz as pessoas sofrerem é o que a gente vai sofrer nessa ou na próxima encarnação, né? A gente vai sofrer praticamente o mesmo sofrimento, tá? Então como seria, por exemplo, o comportamento da gente num acidente de trânsito? Como é que você se comportaria? E aí eu vejo, é uma situação, todo dia a gente é testado, é provado, para saber como a gente se comportaria diante de um acidente de trânsito, né? Então você vai dirigindo, o carro corta você na frente, você puxa, correndo o risco de bater. Quantas vezes o carro está na tua frente devagar, você quer passar e está devagar uma tartaruga, você quer soltar abaixar o vidro e soltar os palavrões, né? Então, gente, como você se comportaria? Então, se você é nervoso, o que vai acontecer? Vai aflorar todos aqueles instintos primitivos, né? Que você tem ainda, suas imperfeições vão aflorar. Então você volta àquele passado espiritual lá do passado, né? Então, gente, isso aí é espontaneidade. Então, normalmente você se comporta com espontaneidade, com aquilo que você tem, com aquilo que você aprendeu. Você tem que saber lidar com isso. Então, a pessoa nervosa, a imperfeição dela é ser nervoso. Só que eu preciso saber como que eu vou lidar com esse meu nervosismo no dia a dia, tá? E aqui eu acrescentei uma contribuição minha, né, que eu pessoalmente eu aciono o meu BIP, tá? Numa situação dessa eu aciono o meu BIP. O que é o BIP? Benevolência, indulgência e perdão.
tá? Eu aciono meu bip em todo momento. Eu vou brigar com a esposa, eu aciono o bip. Tá? A gente vai ter discussão, eu aciono o bip. Na rua, eu aciono o bip. Então, eu tenho várias oportunidades de lembrar, nossa, eu sou espírita, tá? Eu não posso ter esse comportamento, eu estou em processo de evolução, preciso saber disso, né? Então, o bip é benevolência, é fazer o bem sem saber a quem, não esperar nada em troca, né? A indulgência ou misericórdia para com os nossos irmãos que somos imperfeitos, né? E perdoar sempre, porque também nós precisamos do perdão, não é? Então eu lembro disso toda vez que estou em situação, eu aciono o meu bip. Ensinei meu filho, ó, aciona o bip na hora da... Você não brigar com seus amiguinhos, não discutir com ninguém, então acione o seu bip, tá? Então foi uma solução que eu coloquei, uma contribuição minha. Eu achei legal isso aqui porque ele comparou o jumento com a carroça. Então o jumento está preso à carroça, mas a carroça não deixa ele fazer o que ele quer, porque a carroça está prendendo ele ali. Se ele sair dali, ele sai dando coisa, né? Ele sai no instinto natural, primitivo dele, né? Mas a carroça não deixa. Então assim que a gente tem que pensar, que esses ensinamentos que a gente está aprendendo é para nos ajudar então a nos comportar nessas situações, sabendo que nós somos nervosos, nós temos que nos controlar, tá? Então os espíritos superiores, eles são bons espontaneamente, tá? Espontaneamente já são bons, porque tem que se preparar para isso, né? Não é de repente que você vai ficar assim, tem que se preparar para isso, tá? Olha, os relacionamentos, gente, os relacionamentos, eles resistem apenas com indulgência. Então você viver marido e mulher, patrão e empregado, pai e filhos, tá? Você tem que ter indulgência. E quando você é pai e mãe, a nossa dose de indulgência tem que ser muito maior, né? Porque senão a mãe quer controlar, corrigir as imperfeições do filho, o pai também. Então ou esse filho vai enlouquecer, ou nós vamos enlouquecer, porque a gente não consegue corrigir o filho. Então a gente tem que ter uma dose altíssima de indulgência, tá? Aqui, aí a vida perde o sabor, pois há de ter felicidade na jornada, né? Então se você for querer ficar corrigindo as imperfeições, começa a viver aquele inferno de vida dentro de casa, né? Ou no trabalho, né? Onde quer que você esteja. Então a gente precisa entender que você vai fazer uma viagem daqui lá para Sorocaba, então você saiu daqui, vai chegar lá, mas tem que ter felicidade nessa jornada. Então ontem eu fui para Sorocaba, a gente foi pelo Parque Carlos Botelho, a gente foi lá olhar as paisagens, fomos na cachoeira, olha, vamos aproveitar a jornada, né? É isso que a gente tem que fazer da vida, aproveitar a jornada e fazer felicidade nesses pequenos momentos, tá? Então aí a vida perde o sabor, pois há de ter felicidade na jornada. E aqui Chico Xavier, ele se compara a uma lesma, né? Ele fala assim, eu me sinto como uma lesma. Aí perguntaram para ele, como Chico, você se sente como uma lesma? A lesma porque é o seguinte, eu sinto que eu estou evoluindo, mas eu estou evoluindo bem devagarzinho, né? E aí ele finaliza dizendo que o importante é que o progresso é constante, tem que ser sempre para frente, mesmo que devagar. Então se a gente sentir que nós estamos progredindo, isso é bom, nós estamos evoluindo, né? Nem que seja na velocidade que a gente pode, mas tem que pensar sempre para frente, não retroceder, tá, gente? Com relação às imperfeições, olha, aqui tem uma coisa interessante que eu trouxe. Por que Jesus escolheu Simão Pedro para liderar a sua igreja? Sabendo que ele era imperfeito, por que Jesus escolheu ele? Sabendo que ele é machista, ele é ancião, ele é nervoso, ele é infiel, que ele foi infiel com Jesus, né? E Jesus sabia que ele ia trair, Simão Pedro ia trair. Então ele falou, você vai me negar por 3 vezes. Jesus já sabia disso. Então ele acreditava em Jesus, mas ele passou a ter a verdadeira fé quando negou Jesus pela 3ª vez. Porque Jesus já fez essa previsão, olha, vai acontecer isso. E na 3ª vez que ele falou, meu Deus, é ele mesmo, é o Mestre, é o Filho de Deus, né? E aí que ele sentiu realmente com quem ele estava lidando. E ele percebeu o seu verdadeiro tamanho. Ele percebeu ali o quanto ele precisava ser humilde e aceitar o que Jesus estava falando para ele. Os outros discípulos não passaram a ter fé em Jesus depois que Jesus morreu, porque até então eles acreditavam em Jesus. Depois que Jesus realmente morreu e ressuscitou, eles passaram então a ter fé, a verdadeira fé. E a fé, gente, ter fé e acreditar é diferente. Acreditar é se envolver.
E ter fé é se comprometer, tá? Então vejam, é que nem o café da manhã com ovos e bacon, né? A galinha se envolveu, mas o bacon se comprometeu totalmente, né? O porco teve que morrer, se sacrificou. Então, nós precisamos entender que a gente precisa se comprometer com os ensinamentos de Jesus, tá? Precisamos aprender. Que mais que nós temos aqui para vocês? Então, no momento em que Simão Pedro caiu a ficha, né, que ele realmente entendeu que Jesus era o mestre, aí começou a transformação moral dele, a reforma íntima, a partir daquele momento em que ele reconheceu a sua imperfeição por ter negado Jesus pela terceira vez. Então, quando ele reconheceu a imperfeição, aí começou o processo de transformação dele. Ele reconheceu o seu verdadeiro tamanho, tá? Então aqui fala, você não vai ser capaz de melhorar algo que é aquilo que você não reconhece, como é o tema de hoje. Então ninguém regenera o que não reconhece, ou seja, as suas imperfeições. Nós precisamos então reconhecer as nossas imperfeições. Então Jesus, ele escolheu alguém imperfeito, mesmo sabendo que ele iria negar Jesus por 3 vezes, tá? Então, gente, aqui é uma demonstração prática que o verdadeiro amor, ele não espera a perfeição. Você não espera a pessoa ser perfeita para amar aquela pessoa, não é? Então Jesus já nos ama, Deus nos ama a todo custo, né? Então olha uma mãe ama seu filho independente da perfeição. Tem muitas mães em que os filhos estão presos e ela nunca deixa de ir lá visitar, de dar, né? Uma mãe não escolhe um filho, um outro um perfeito, outro imperfeito, ela ama todos igualmente, independente da perfeição, tá bom, gente? Então você pode trazer sofrimento, mas o amor de Deus não muda nada. Por quê? Porque o amor de Jesus, ele é fonte que jorra. O amor de Deus é fonte que jorra, tá? Então ele vai amar sempre. Nós precisamos florescer onde Jesus nos plantou. É uma outra mensagem interessante nesse tema aqui. É no lar, é na nossa casa, no ambiente de amor, que vamos regenerar, que vamos nos renovar. Porque no ambiente familiar, onde tem o espírito protetor de cada um e os espíritos familiares, você encarnou naquela família, não foi por um acaso, tem um propósito. Então ali é a oportunidade que você tem para se regenerar. Então a gente precisa entender isso, que às vezes a gente tem um irmão que a gente não convive muito bem, com a mãe que a gente não convive muito bem, mas ali é a oportunidade que a gente tem para se regenerar. Esses problemas vêm para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento, tá bom? Então, talvez você seja a última esperança do Criador, né? Então, floresça aonde você plantou, onde você foi plantado, né? Onde você chegou, ali você tem que ser o exemplo, você tem que florescer. E comece pequeno, não comece grande não. Comece pequeno e você vai crescer. Eu lembro de uma frase que eu acrescentei aqui, que alguém falou para mim, eu achei tão bonito, assim, olha, não adianta você sair por aí arrebanhando as pessoas para vir para a doutrina espírita, por exemplo, né? Você tem que fazer uma boa casa espírita para que as pessoas venham, né? Conheça o trabalho da doutrina espírita, que as pessoas venham se beneficiar, que venham buscar a cura, né? Para o corpo ou para a mente, para o espírito. Então assim, olha, faça um bom jardim que as abelhas vão vir. Não adianta você sair por aí coletando abelha, não. Faça um jardim bonito que as abelhas vão vir, tá? Então Jesus nos orienta aqui a isso, né? Então nós precisamos então florescer onde Jesus nos plantou, onde quer que a gente vá, no nosso trabalho, na nossa casa, sabe, em todos os ambientes que a gente for participar, nós temos que chegar e fazer diferente, né, com base nos ensinamentos que a doutrina nos proporciona, tá? Então comece pequeno e torne-se grande, tá? Aí a pergunta que vem, o que é ser grande diante de tantos espíritos iluminados? Então, para Deus, gente, você sempre vai ser pequeno. Não vai ser grande, porque é a imensidão do universo. Você vai ser pequeno para Deus. Mas você é importante, porque, olha, você tem que florescer no pouco para florescer no muito. Você precisa pensar globalmente, mas agir localmente. E agir individualmente também em você. E tem que agir com qualidade.
Então, para Deus, não importa a quantidade, importa a qualidade. Então, por exemplo, se você é caridoso, ou você é ou não é, então é uma questão de qualidade, né? E você pode ajudar uma pessoa, 2, 20 pessoas, né? Mas o importante é que você é caridoso, não importa quantas pessoas você vai ajudar. Então sempre seremos pequenos para Deus, pois não importa a quantidade, mas sim a qualidade, né? Muito bem, gente. Aqui a gente passa por... Desculpe vocês, eu tenho que seguir minha cola, porque se eu não seguir, eu fujo do tema, eu fico viajando, tá? Eu tenho que seguir minha colinha aqui. A minha esposa falou assim, larga esse papel para lá. Eu disse, não, ainda estou em processo de perfeição, eu não sou um lauriano da vida, né? O lauriano, ele larga tudo e desenvolve a ideia, né, com a firmeza, acho muito bonito. Aqui, gente, ele fala sobre as armadilhas dessa nossa transformação, nossa reforma íntima, tá? Então nós somos submetidos a armadilhas a todo momento. Mas para isso nós precisamos entender que o foco, tá, da nossa reforma íntima são as nossas imperfeições, os nossos vícios. O que são vícios, gente? Vícios é aquilo que eu faço repetidamente e que me faz mal. Isso é um vício. Tá? Virtude é aquilo que eu faço repetidamente e me faz bem, tá? Então o vício é aquilo que não faz bem. Então as nossas imperfeições não faz bem nem para a gente, às vezes nem para os nossos próximos. Então as principais imperfeições que são citadas aqui é o egoísmo, o orgulho e o interesse pessoal. Eu não sabia que o interesse pessoal era tão importante, que não basta ser apenas egoísta ou orgulhoso, mas o interesse pessoal tem um peso muito grande na sua reforma íntima, tá? O espírito puro, ele age espontaneamente com total desinteresse. Olha que coisa interessante essa informação. Olha, Kardec sempre falando, buscamos a preservação e a reserva do interesse pessoal, o que caracteriza os espíritos imperfeitos. Então, olha, interesse pessoal é típico de quem? Do espírito imperfeito, tá? Paulo fala, atendemos nossos propósitos e não o de Cristo, tá? E Emmanuel fala sobre a cortina do eu, que a cortina do eu, o que é? É que o ego é uma cortina que ele fica aqui na nossa frente, que a gente não deixa ver a vida e nem tampouco o nosso próximo. Então nós colocamos uma cortina do eu, essa cortina nós temos que tirar, tá? Então Emmanuel se refere muito bem à cortina do eu, ele aprofunda muito, mas eu tive que resumir aqui, né? Então Emmanuel fala dessa cortina do eu, que é o nosso ego, tá? Que ele impede a visão da vida, tá bom, gente? E Jesus vem e fala pra gente, vai, faz e nem olha para trás, e passa, né? Não olhe para trás, não espere recompensa nem elogios, porque os elogios vão te envaidecer e as reclamações, elas vão te desanimar, te desestimular. Então Jesus fala, vai, faz e passa, segue, tá? Não espere reconhecimento. Então, gente, olha, nós estudamos aqui com Jesus a ciência divina da ligação com Deus. E nesse estudo a gente tem como base aqui o nosso Evangelho, vai nos deixar conectado com Deus, tá? Então, ligado a Deus, você nunca mais sentirá solidão, desamparo e vai vencer todas as dificuldades. Então, você precisa melhorar essa conexão com Deus, né? Eu achei legal aqui a comparação dessa conexão aqui. É como se a gente estivesse numa internet e tem a internet de escada, aquela que quem viveu, acho que a maioria aqui deve ter vivido a internet de escada, aquela que cai toda hora, você não consegue baixar um áudio, um vídeo, né? Cai no meio, né? Cai várias vezes, não é isso? A internet de escada. Depois veio a 1G, 2G, nós estamos agora em 5G. Vai melhorando essa conexão, né? E você vai ficando muito mais tempo conectado, né? É isso que nós temos que fazer. A gente ainda está na internet de escada, a gente ainda nós estamos nos aperfeiçoando, nos melhorando a cada dia. Nós estamos ainda em processo de reencarnação sucessivas, né? Que são essas quedas da internet aí, vai começar de novo, volta, depois conecta de novo, volta, não é isso? Então ainda estamos nessa internet de escada e que nós vamos aos poucos melhorando essa conexão e ficando totalmente conectados.
Quando você sai da internet de escada para 1G, já começa a melhorar a conexão, você já consegue baixar os downloads, né? Tá? E nessa conexão, então, você já começa a ter intuições, elas já vão vir por dessa conexão que você tem com Deus, tá bom, gente? Então aqui eu achei interessante falar aqui também, que quando você já está bastante conectado, você já emana a certeza de que Deus está no comando. Deus está no comando. Então, essa conexão com Deus é que nós precisamos melhorar a cada dia, tá? Para a gente saber, entender que às vezes a gente fica desesperado com as coisas. Não, Deus está no comando, né? Deus está no comando de tudo. Isso a gente vai ter certeza quando tiver já com a conexão já 5G, né? Já bem evoluído. Tá bom, gente? Então, olha, o grande desafio da reforma íntima é olhar para o outro procurando sempre você mesmo, ou aquele que pensa igual a você. Então a gente tem essa mania, né, de querer sempre se juntar com quem pensa igual a gente. Quem pensa diferente, eu me afasto, né? Então é isso que Jesus fala aqui pra gente, o seguinte, ó. Aliás, quem fala isso não é Jesus, quem falou foi o Emmanuel, tá? Ele fala assim, o problema não está em você querer se juntar com os parecidos com você, mas o problema está na desvalorização daqueles que pensam diferente de você. Esse que é o problema. Imagine todas as pessoas igual a você. Como seria eu dando palestra aqui, todo mundo com a minha cara, né? Então é complicado. Então olha só, precisamos entender a vida na perspectiva de Deus e não na nossa. Na perspectiva de Deus, a diversidade em todas as suas obras. Tá? Então imagine a presença de Deus, a natureza, quantos povos, quantos continentes, quantas nações, né? Quantas religiões nós temos, a diversidade que temos de religiões, né? Então a diversidade, ela está em toda a obra de Deus, tá bom, gente? Então a incapacidade de reconhecer o outro é devido a essa cortina do ego que impede a nossa visão, tá? Então nós precisamos tirar essa cortina para a gente poder ver a vida, ver o próximo e de preferência na perspectiva de Deus, tá? Porque você vai valorizar a diversidade e vai conviver com os diferentes, tá bom? E aqui, gente, tem um exemplo prático que a gente vive no nosso dia a dia hoje, que é exatamente que Deus nos deu um direito natural quando nascemos. Ele nos deu um direito natural de livre-arbítrio, tá? Deus nos deu, ao nascer, tá, esse direito natural de livre-arbítrio, tá? E esse livre-arbítrio, então, é que nos dá a nossa liberdade. Então, se Deus nos dá essa plena liberdade, então Deus é democrata, né? Então ele pensa na democracia. E como ele pensa na democracia, ele é um democrata, tá? Só que a democracia, ela é aplicada pelos seres humanos. Então aí começa a impregnar as imperfeições. Então a democracia pode ser o melhor modelo, mas não é perfeita por quê? Porque é o homem que aplica. Então agora nós temos problemas de ameaçar a nossa liberdade, então a gente reconhece essas imperfeições e tenta reparar. Então isso é um processo de reforma em que nós também estamos passando, esse momento de tribulação, para garantir a nossa liberdade, tá? Muito bem. Então aqui, gente, olha, considerando o avançar, eu vou passar aqui um pouco do que eu tinha aqui, e vou falar para você o seguinte, ó. A virtude, ela está rodeada de vícios, e o conhecimento sufocado pelos espinhos da ignorância, tá? Por quê? Porque nós vivemos sempre à procura do eu mesmo, então o egoísmo e os interesses pessoais estão sempre impregnados ali, tá? Então é isso que Emmanuel fala para a gente com relação a isso, né? Procuramos viver à procura sempre do eu, e isso é uma imperfeição que nós precisamos controlar. Então, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte abrem a cortina do eu. Graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte abrem a cortina do eu.
Ou seja, é quando você sofre, ou quando a morte vem, é que você começa a se tornar mais humilde, né? Quando você começa a sofrer, você começa a ver se tornar mais humilde. Então, mais humilde, a gente fala assim, não é ser mais pobre, não, é acreditar mais em Deus, né? Quando você vê que você já fez tudo, não deu conta, você entrega na mão de Deus. Então, você começa a se tornar mais humilde. A desencarnação é a mão niveladora da morte. Por quê? Porque depois da morte, gente, o primeiro segundo depois da morte, todos somos iguais. Você pode ser rico, pode ter um monte de bens aqui na terra, mas você morreu. Ali você já se igualou a todo mundo. Lá você vai ter um critério lá de como é? Classificação, né? Você tem mais luz ou menos luz, né? Então, é lá em cima, no mundo espiritual. A diferença está realmente no aproveitamento da encarnação. Então, se você aproveitou essa encarnação e evoluiu, você lá em cima vai brilhar mais, né? Se não, vai brilhar menos, né? Então, lá em cima, às vezes, os pequenos aqui são grandes lá, os grandes aqui são pequenos lá em cima, né? Tá bom, gente? Então, ó, o Espiritismo nos ensina que a dor nos iguala, que ninguém morre e que tudo passa. Olha que legal. A dor nos iguala, que o sofrimento nos deixa, porque não é um budista, um espírita, um católico, a dor é igual para todo mundo. Independente da sua religião, a dor é igual, tá? Ninguém morre. Para nós, espíritas, nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. O amor também não acaba, né? Se alguém da nossa família morrer, ele foi lá em cima, né? Daqui a pouco ele volta. Mas ele não vai morrer. O amor não vai acabar, tá? E que tudo vai passar. Então a gente sabe que é temporário. Então esse é o Consolador prometido, né? Então o Espiritismo ele vem trazer para a gente a consolação a todos os corações do planeta. Todos os corações do planeta, independente do credo, da cultura, religião, né, dos povos. Então o Espiritismo veio para todos os corações. Por isso que a gente fala que a diversidade é, na perspectiva de Deus, que é mais importante, tá? Então a reforma íntima, sem essa certeza, não é melhoria, é desespero. É desespero, tá bom, gente? Então eu me regenero por quê? Porque eu sei que vale a pena, eu sei que eu não vou morrer, que eu vou continuar vivendo, eu sei que o amor das pessoas que eu convivi aqui é eterno, não vai acabar nunca, tá? E que eu vou me corrigir, quer dizer, é a oportunidade que eu tenho para me corrigir, é a oportunidade que eu tenho para reparar os meus erros, tá? E que eu vou ser puro e que eu vou brilhar. É isso que nós temos que pensar, por que vale a pena se regenerar. Tá bom, gente? Então nós já aprendemos aqui, sintetizando, que realmente o segredo da reforma íntima é ser humilde, reconhecer as imperfeições e evoluir sempre. Fazer essa reforma íntima mesmo com o avião ainda voando, né? É isso que a gente precisa deixar essa mensagem para todos nós. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e muita paz a todos. Vamos agradecer o nosso irmão Wilson pela sua contribuição à casa. Nosso irmão que é da casa Caminho da Verdade, né? E também contribui também na Luz Universal, semeando a palavra de Jesus. Agradecemos que nós possamos ter outras oportunidades aqui para sua contribuição. Estamos seguindo com as vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, pela paz do mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil na sua missão de pátria do Evangelho, pela Sala dos Passes, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade material e espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa, a união com Jesus, pelos lares
desajustados em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos os irmãos que não puderam estar presentes, por nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus. Agradecemos nesse momento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que Deus nos abençoe, nos traga cura, nos traga harmonia, nos traga o equilíbrio e que nós possamos retornar em paz aos nossos lares, que a espiritualidade possa nos acompanhar, nos abençoando, nos protegendo, guardando os nossos familiares, e que assim seja com a graça de Deus.